desde o início? Desde o início. O ideal é quando ele... Veja, no mundo do real, e do que eu acharia ser interessante, eu vou ser atleta. Eu vou começar a me performar para ser um atleta. Ele deveria fazer uma avaliação cardiológica específica em um diagnóstico dessa possível cardiotoxicidade, se ele já começou a fazer uso de anabolizante. Ele tem que ter essa contenção de danos de uma forma muito mais efetiva. Você sabe disso, a gente acompanha os teus dados. Eu ia perguntar justamente por isso, porque quando eu comecei com vocês foi 2020, 2021. 2020. E eu passei 2 anos com o Shed, tipo assim, e meu coração tá igual. Então, caralho, é efetivo. Não tem como, né? Então, assim, talvez se eu tivesse começado lá atrás, em 2013, 2014... Seria muito melhor. Eu estaria com muito melhor hoje, se eu tivesse feito um preventivo, né? Muito melhor. Então isso que é interessante, porque eu acho que a maioria dos atletas deixa pra ir quando já deu merda, né? Sim. Daí, tem algum sintoma, como tem alguma coisa, por exemplo, veja, você tá comentando, né? A gente nunca comenta. É um prazerzão, tá? A gente vai se falando. Obrigado pelos toques ali. Eu vou filmar pra você ver, vou mandar. A integridade de você, a gente não comenta dados de ninguém. Inclusive, quem é um amigo teu que tá treinando contigo, você sabe disso. A gente não comenta do William, pro Renato, que não fala pro Flávio, que não fala pra ninguém. Cada um tem a sua individualidade. Mas já que você tá comentando aqui, a maioria desses atletas, eles chegam quando eles têm já algum sintoma, né? E ele tá preocupado e ele quer essa avaliação. Mas o mundo ideal é que esse atleta, principalmente esse cara amador, viesse antes dele querer começar a performar. Seria ideal, seria um controle muito mais efetivo. Esse cara estaria muito mais... uma evolução de palco muito melhor. Você sabe disso, a gente tem dados, a gente tem a quantidade de variáveis que a gente tem, os dados teus. Então, a gente tem como avaliar, poxa, chegou o atleta, né? Você fez o eco avançado, né? Você fez o teste cardiopulmonar, você fez a análise da velocidade de onda de pulso, você fez a tua calorimetria em ereto basal, eu consigo ver, você sabe disso, como é que foi a tua performance, como é que foi a evolução, a gente analisa. Ver os teus dados, as variáveis, train rate, trabalho construtivo, trabalho desconstrutivo. Hoje, quem faz isso na clínica, hoje é o Gabriel, né? Aqui em Curitiba e aqui em São Paulo. Lá em Curitiba é o Leonardo, onde a gente tem soma. Aí a gente pega o coach, por exemplo, desde quando você estava na época do Pacho. Pacho vem, eu fiz isso aqui, a gente senta, a gente desenha. Cada atleta nosso tem esse acompanhamento dessas variáveis que vocês não escutavam antes, que vocês passaram a escutar com a gente. Strain, não tinha nem coragem de antigamente não procurar. Então, aí a gente faz esse paralelo, traçamos uma linha do tempo, como é que foi a evolução, o que foi tomado, como é que foi justamente esse tema de treino, então a gente sentava com o Pacho naquele então e a gente via a evolução e a gente fazia uma indicação, um paralelo e a gente tinha, não, vamos seguimos dessa forma, tá positivo, estagnou. Então realmente a gente consegue fazer ciência, é o que eu falei anteriormente para eles, Jorge, que cada vez mais o nosso esporte, o bodybuilding está milionário, cada vez mais no detalhe, e eu acho que falta um pouco ele carece de dados, de anotações, de baseado em cientificismo, como existe no da NFL, como existe no vôlei, como existe na NBA, né, como existe na natação, todo esporte de alta performance. Eu acho que a gente precisa conciliar isso daí de uma forma melhor. Trazer essa ciência com essa coleta de dados para o nosso esporte, para que a gente possa justamente ajudar quem é o principal, quem é que faz realmente a festa, que são vocês atletas. Vocês são a peça fundamental. É o atleta. Não existe Olímpia sem atleta. Tem que ter o empresário, tem que ter o médico do suporte, sim. Não existe hospital sem médico, sem doente. Não existe Olímpia sem o atleta. Então vocês são o ator principal nesse sentido. Mas você acha que o pessoal hoje tem tido consciência de procurar desde o início? Vamos supor, quero competir, tô aqui, você que vai me dar o aval, por exemplo, se eu posso entrar nessa ou não, às vezes identificar, por exemplo, algum problema congênito. Eu observo essa maior preocupação no atleta profissional. Ele já iniciou. Profissional, mesmo depois da gente movimentando, não mudou essa procura. Muito pouco ainda. Mas o cenário é muito melhor hoje. O cenário isso hoje é preocupante, velho. O cenário a gente percebe uma melhora, mas ainda é uma melhora muito pouca. A gente não está ainda como realmente deveria estar, não. Hoje se comenta mais. Hoje eu chego na academia e a gente vê que os atletas falam, doutor, e o teu strain? Eu tô com os treinos, eles me perguntam, doutor, como é que tá os treinos do William? Pô, doutor, eu vi que o fulano todo. Ele falou assim, eu até falo pra ele, vocês têm que ir lá quando eu perguntar pra ele
Vocês têm que perguntar para ele. Então, o que eu percebo é que eles têm a preocupação maior com vocês. Porque como vocês são o modelo, como vocês são a referência e são realmente formadores de opinião, eles trazem essa preocupação, eles querem saber, né? Parece que a rede social ela tem muito isso, né? Ela quer saber o que você faz. E até quando vocês abrem ali, como o Amado Pajé fala, a caixa de Pandora, o que vocês tomam, deixam de tomar, como é que é o treino de vocês, eles têm isso como referência. É engraçado que os amadores e os amantes do esporte, eles chegam assim, doutor, eu vi lá o atleta tal, ele tá tomando tanta coisa. Ele treina tantos dias lá, ele tá fazendo 3x1 e tal. Ele fazendo aqui, eu falei, mas bicho, ele é um atleta, como é que tu tá? Não, mas ele tá fazendo, doutor. Eu falei, sim, mas ele é um atleta profissional. Né? Não, ele tá tomando tanto trambolano, mas ele é um atleta. O que você tá tomando trambolano? Você não vai Só dando dor de cabeça pro Doc. Então, assim, mas é interessante porque desde que quando vocês abraçaram, né, o trabalho da gente, foi muito importante e somos muito gratos a vocês. Se fala mais, se discute mais, se coloca na pauta. Eu acho que você também observa isso no teu consultório. Com certeza. Jorge, né? Onde você está ali na outra ponta, onde você está pegando esse cara, esse empresário. Vocês são referência para isso. As pessoas hoje, quem consome, não é aquele cara bombado, é aquele cara louco. Não, é o empresário, é o advogado, é o juiz. Né? É o profissional autônomo, não desmerecendo, lógico, o nosso trabalhador, o cara que tá ali, que trabalha como o garçom, é o garçom. Ou seja, vocês atingem, gente. Eu não sei se vocês têm essa ideia. Hoje, o fisiculturismo é uma fatia dentro do fitness que ela atinge a todas as classes. Você vai da D a A+. Isso é surreal. Não tinha essa percepção. Isso é surreal. Desde do trabalhador que acorda 5 horas da manhã para pegar o trem, pegar o ônibus para ir trabalhar, ao multimilionário que tá lá no iate dele, entendeu? Todas as classes sociais hoje, com toda seriedade. Eu tenho um paciente da classe D a mais. Consomem vocês. Por isso que eu digo que o esporte está crescendo, o esporte cada vez mais ele é uma referência. Eu acho que o fato de as outras modalidades esportivas no Brasil, o futebol, o vôlei, o basquete não irem tão bem, basta você ir nos campeonatos onde você vê os pais com as crianças, vendo vocês, querendo autógrafos de vocês, eles vão na apresentação ali tem as criancinhas pedindo foto de vocês, ou seja, eu percebo que as crianças cada vez mais observam isso, né? Minhas filhas dizem, doutor, teu pai tá ali, minhas filhas falam, teu pai cuida daquele atleta. Então no colégio eles comentam, as crianças, as minhas filhas comentam no colégio sobre o pai que trata aquele atleta, que atendeu aquele influencer, ou seja, é diferente isso. Eu percebo que a régua de vocês, a esfera, o nicho, furou a bolha. E tem muito a crescer. Surreal. E eu acho que é um mercado que não tem crise, não tem crise. Na minha opinião. O bodybuilding é pequeno, mas o fitness é infinito, né, cara? É surreal. E o bodybuilding, eu vejo que justamente o bodybuilding, ele tá crescendo, ele vem cada vez mais. Eu acho que mais jovens estão cultivando isso. Você observa a quantidade mais de número de brasileiro hoje que chega à Olímpia. Eu acho que realmente isso cresce numa proporção muito, muito, muito boa. E eu acho que a gente tem que olhar com outros olhos. Sim. Na minha opinião. E principalmente o mercado da longevidade. Qualidade de vida e longevidade. Eu acho que, principalmente pós-pandemia. E hoje é a forma do rico se diferenciar. Tem escutado isso? Sim. Porque, ele não consegue se diferenciar nas roupas, no carro, porque o emergente, né, ele tem acesso também, mas o emergente, ele não tem acesso a tempo livre e cuidar da saúde, como o rico tem. Mas o que você tá falando, Jorge, é super importante. É o diferencial, essa história do velho da lancha, né? Que o cara não quer mais ser o velho da lancha, né? Sim. Ele quer ter a grana, ele quer ter o shape, e ele tem que estar na moda, ele tem que estar consumindo aquela marca. Eu vejo isso com as roupas agora. As roupas, né? exatamente. As roupas são muito disso, a gente observa. Você vai na academia, todos têm as roupas, estão ligados com isso. É o tênis, a história do Jordan, todo mundo uma febre. Você viu que depois que o esporte estourou, todo mundo usa Jordan? Cara, eu vejo que é uma tendência dos atletas copiar alguém que tá no hype, né? Eu não sei quem que trouxe do Jordan, mas tipo assim, o que eu vejo de molecada usando a roupa
a camiseta por dentro da calça, porque o sebum usa. Sim. Mano, isso aí, uns anos Sim. atrás, isso era ridicularizado. Na minha época, ia levar um tapa na orelha, que ia ser ridículo. Agora, se tá todo mundo assim. E a galera acha que fica bonito igual o sebum, né, velho? Isso que é o pior. Pô. Mas é verdade. É Seban, né, velho? Então, eu não sei. Meio que Maria vai com as outras, né? Vai muito, cara. Mas é o fato que a gente tá dizendo, ou seja, tá sendo. Entende que estão consumindo? Não, demais, é verdade. Tá consumindo, gente. Vocês são referência. O esporte ele vai crescendo cada vez mais. E volto a dizer, a gente precisa desse suporte. É o suporte médico, é o suporte, às vezes. Eu costumo Psicológico também, muito, Também. cara. Porque São doidinhos. às vezes são loucas, e às vezes. E sabe o que eu criei um termo que isso é meu, tá? Então, pedindo licença ao Ramon. Síndrome pós-Ramon. Eu acho que depois da vitória do Ramonzinho, o esporte vai crescer de uma forma maior. E eu acho que esses meninos, esses adolescentes vão procurar academia de uma forma mais cedo. Eu acho isso super positivo. Só que me preocupa porque, como eles estão na cabeça que vocês são a referência e de querem fazer o que vocês fazem, eu acho que vai ter um uso cada vez mais precoce e suprafisiológico dos anabolizantes. Com certeza. Então, eu acho que vai precisar cada vez mais de profissionais médicos, educadores, fisioterapeutas, nutricionistas capacitados para poderem acolher esses pacientes, que eles vão virar pacientes. Com certeza. Sem dúvida Capacitados. Porém, na prática, não é isso que a gente observa. Todo mundo bate no peito, acha que sabe tratar, acolher esse cara, sabe, acha que entende esteroide, mas na prática não é isso que a gente vê. E Jorge, você na tua clínica, que você tem uma equipe multidisciplinar, lá, você consegue ver essa diferença? Chegou na tua clínica mais jovens, tem esse efeito que eu tô te dizendo ainda já? Não, no meu caso, eu tenho observado o seguinte. Quando eu comecei, chegava mais atletas, né? Porque eu sempre me posicionei nessa situação de tratar o paciente usuário esteroide. Com o tempo, foi crescendo mais aquilo que a gente vinha falando, a questão de qualidade de vida. Então, a faixa etária mudou, mas, por outro lado, isso que você está falando também é verdade. Chegando cada vez mais cedo com esse uso precoce. Entendeu? Então, assim, ó, para sintetizar, eu atendo mais qualidade de vida, reposição hormonal, o cara busca longevidade. O cara ir pro Gonadal, ou o cara quer anabolizar em dose fisiológica. Mas, que é um mito que ele acha que vai dar nada. Mas, ao contrário que a gente via anteriormente, do cara abuser mesmo, 30, 35, a gente tá vendo o cara abuser 20, 25. Entendi. Mas aí esse abusa já vem abusando desde os 18? Os caras já começam merda, já tá lascado. Já. Exatamente. Sim. E é isso. O acesso é muito fácil também. É muito fácil. É muito fácil. Eu fiz o primeiro ciclo com 23. Mas é porque eu não tinha acesso. Se eu tivesse tido, eu tinha usado antes. Né? Era muito difícil antigamente. E aí até a gente interrogar, né? Que tem... O acesso é fácil, há muita informação errada, há muita desinformação, ainda tem um mito. E eu ainda escuto, gente, eu acho... Isso me assusta aí. Em outros lugares, em podcasts, eu vejo em locais onde a gente tem uma referência, eu escuto ainda dizer coaches, influência, muita influência. Eu já vi uns 2 ou 3 influencers de renome falarem: não, o usuário de anabolizante, a bomba não mata, ninguém morre do coração tomando bomba. O pessoal fala. Meu Deus do céu, isso me assusta, eu falo, mas o que te vai matar é o coração.